Pai, onde a maldade tem reinado, onde os corações estão fechados, onde as pessoas não querem saber de Ti. Nós somos levados, ó Pai, influenciados, ó Deus, por esse tempo, por as coisas que têm acontecido nesse mundo, ó Pai. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude a guardar o que é verdadeiro, o que é eterno. Para que nós estamos aqui, Senhor, nos ajude a arder pela Sua palavra, Senhor. Que existe em nós um desejo de viver diferente, de viver conforme o Teu Evangelho, ó Pai. E que existe em nós também um desejo de anunciar a Sua palavra para essas pessoas que estão perdidas, ó Pai, que ainda não encontraram aquilo que precisam ser encontrado, que os olhos ainda não foram abertos, ó Pai. Nos fortaleça também, Senhor, para falar dessa verdade, ó Pai, não apenas viver nas nossas vidas, mas testemunhar para os outros. Nos capacite cada dia mais. Essa oração que fazemos é em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Que bom encontrarmos novamente. Deus nos deu a graça, de viver mais um dia e podermos juntos, adorar, servir o Senhor. Isso é bênção demais. E nós temos algumas bênçãos para a gente contar aí, para compartilhar com os irmãos, para que a gente agradeça a Deus por elas. E temos também alguns pedidos de oração para quem está aqui, Então, eu queria dizer para os irmãos, eu estive com o Hernani, visitando o Hernani, ele já está em casa, e graças a Deus ele está bem, está feliz, está recuperando, a cirurgia, a última cirurgia que ele fez, já está correndo bem, transcorrendo bem, e onde ele tirou parte do corpo para fazer enxerto já está cicatrizado, e aí eles estão muito esperançosos em Deus, e nós vamos agradecer a Deus por isso, nós temos mais motivos para agradecer ao Senhor, outras pessoas que estavam também enfermas, já estão bem, o Lucas já está em casa também, porque teve que amputar a perna, Então nós estamos orando, estávamos orando também pelo Dante, pela aquela criancinha está melhorando, recuperando. Então vamos agradecer muito a Deus, E vamos também continuar orando, pedindo, pelos os motivos que nós temos para pedir. E eu queria agora dar a oportunidade dos irmãos de apresentá-los. Desse lado aqui, tem alguém que tem algum pedido? Beleza? Amém. Amém. Quero o pior.
Vamos orar. Então, Juju. Vamos orar. Mais alguém aí? Desse lado, Betinha? Deus está no controle. Amém. Vamos ver. De cá, dessa fila, Letícia? Dia 30. Tá. Nada? Vamos lá. Arthur? Isso. Né? Ok? Enio? Beleza? Isa? Tá. Vou lembrar, pedir também pela Nilza, sábado da Nilza, da cirurgia de Celina, que nós estamos aguardando liberar, né? Para fazer cirurgia. Pessoal, né? Vamos orar então. Logo depois da oração, nós vamos dar oportunidade para os jovens e crianças saírem, né? Para a gente continuar a passar. Tá, vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer que o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai. Com a graça do Senhor tem nos assistido, tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Ó Deus, e por isso nós queremos te bendizer, te louvar, te exaltar, Senhor, nessa manhã. Queremos também, Senhor, colocar esses pedidos de oração que foram feitos aqui, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece cada um e sabe também, Senhor, o que é melhor para a vida de cada um dos nossos irmãos. Mas colocando, Senhor, a vida deles diante do Senhor. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, com a tua graça. Obrigado também, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra nesta manhã. Pedimos, Senhor, fala no nosso coração, Pai. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre cada classe, sobre cada professor, sobre cada aluno, Senhor, e sobre o restante desse dia, Senhor, que a tua mão esteja sobre nós. Pedimos, Senhor, a tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos separar então, jovens, né, poderão sair, crianças, ir para a sala, e eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, tá? Capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, capítulo de número 1. Hoje eu estou sem esqueci meu computador lá. Hoje tem que ser só na cachola. É o teste, né? É o teste, glória a Deus. Né? Capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Apocalipse, capítulo 1, do primeiro verso até o verso 3. Amém? O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Deus abençoe o texto que nós acabamos de ler. Irmãos, nós vamos hoje iniciar um estudo do Apocalipse e nós vamos ficar vários domingos aqui falando a respeito do livro, né? E é importante a gente pensar
no livro de Apocalipse não como um livro cheio de mistérios, né? Não é assim que as pessoas olham para o livro de Apocalipse. Alguns criam até fantasias, né, sobre os símbolos e as visões que João teve no livro, e as pessoas às vezes olham para o livro como se fosse algo tão misterioso, tão cheio de dificuldade, de mistérios assim, envolvidos, que as pessoas ficam até com medo de ler e estudar o Apocalipse, né? Houve um tempo na história em que pessoas recusaram a ler o livro de Apocalipse por medo do que a mensagem que o livro trazia. Teve até homens estudiosos da palavra de Deus que recusaram a escrever sobre o livro de Apocalipse. Calvino mesmo, um dos reformadores, ele escreveu um comentário de quase todos os livros da Bíblia e recusou fazer de Apocalipse. Então, por entender que o livro era um livro tão cheio de mistério que ele não quis ousar ler o livro. Nós vamos usar aqui no nosso estudo, como base para a interpretação do Apocalipse, dois livros. Um que foi escrito por um autor batista, que o livro é Dito Meu Cordeiro, é muito interessante, muito importante. E tem um outro livro que foi escrito por William Hendricks e chama Mais do que Vencedor. Então nós estaremos usando os dois livros para nos ajudar na interpretação aqui do livro, tá? Outra coisa, o livro é um livro que realmente tem mistérios no livro, né? E aí nós vamos falar um pouquinho depois sobre a interpretação aqui do livro. Mas o livro ele não foi escrito com o propósito de esconder coisas. Então a ideia do autor do livro não foi falar em mistério para esconder as coisas, mas foi falar em mistério para que através desses símbolos, de números, de animais, de objetos que são usados no livro aqui, fazer uma comparação com a vida da igreja. Então, o livro é para a igreja. Então, João escreveu o livro para a igreja, para consolar a igreja na perseguição que a igreja estava passando. Então, vamos pensar primeiro quanto à autoria do livro. Depois nós vamos falar sobre o propósito que contém o livro. Todos os estudiosos da Bíblia acreditam que seja o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho e as três cartas e também agora o livro do Apocalipse, né? Foi provavelmente o último dos apóstolos vivos, né? Então, dos que seguiram Jesus. Ele era um discípulo amado, era um dos mais novos dos apóstolos e a data mais ou menos da autoria do livro vai por volta do ano 81 até o ano de 96. Então a gente não sabe precisamente a data exata do livro, né? Sabemos o período que ele foi escrito. Ele foi escrito no período que era imperador romano Domiciano. Então, a igreja nasceu sob o período de Cláudio, né, que era imperador romano. Então, nesse período de Cláudio, a igreja começou a passar por lutas e perseguições. A perseguição da igreja intensificou com o imperador que veio a seguir, que foi Nero. E aí, provavelmente, Paulo morreu sob a mão de Nero. Então, do governo de Nero. Bom, após a morte de Nero, passaram alguns, como Trajano, Diocleciano, e aí o último deles, no período bíblico, foi o período de Domiciano, que foi até por volta do ano mais ou menos 96, 97. Então, provavelmente foi no final do governo de Domiciano que João escreveu. O próprio apóstolo diz que estava exilado na ilha chamada Ilha de Patmos, né? Então, por ser a igreja está vivendo perseguição, e a igreja viveu perseguição, irmãos, até o final do terceiro século, até próximo do ano 300. Então, os irmãos terem uma ideia, a menção do primeiro templo construído, templo cristão, né, construído, no finalzinho do segundo século, né, início do terceiro século. Então, a igreja viveu um período muito de perseguição até perto do ano 300. Né? Aí depois do ano 300, quando Constantino assumiu o governo romano,
e aí ele teve uma visão, né, e se converteu, né, disse que se converteu ao cristianismo, e aí então que a igreja começou a viver o período de paz, porque aí, com a conversão de Constantino, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Estado, né? Então, aí a igreja, que estava sendo perseguida, agora a igreja estava vivendo um período de paz, sossego e de expansão. E foi aí então que a igreja cresceu, né, para o mundo inteiro, né? Ou seja, onde havia o Império Romano, a igreja se instalou. E foi o período em que o áureo da igreja, né? E aí depois entrou o período de decadência da igreja, que veio chegando próximo período da Idade Média, né? Nós vamos falar isso depois aqui com os irmãos. Então, a data provável do Apocalipse está entre 93 e 96, que a gente acredita, né? Do ano da nossa era, né? Então, João, o apóstolo, como já dissemos, foi o último dos apóstolos, e aí, com a morte de João, encerrou o período que nós chamamos de período apostólico. E aí começa o período dos pais da igreja, da patrística, né? A partir da morte do apóstolo João, que encerrou o período apostólico. A visão que João teve aqui no livro, ele mesmo diz aqui que eram coisas que em breve deveriam acontecer. Então, exilado por causa da perseguição, Deus manda um anjo para revelar a João as coisas que iriam acontecer com a igreja no período posterior logo depois da morte de João. Por isso que ele diz que são as coisas que em breve deveriam acontecer. Então, se a gente for pensar o tempo do Apocalipse, né? Então nós podemos desde já, depois nós vamos aprofundar mais isso, mas desde já pensando assim, que o Apocalipse então, ele narra a história dos eventos que irão acontecer da volta do Senhor Jesus Cristo, pegando o período do nascimento da igreja até a volta de Cristo. Então vamos pensar, todos os eventos que estão narrados aqui no livro do Apocalipse, eles acontecerão, ou se darão, né, no período em que o apóstolo João morreu, né, os eventos que ele narrou que iria acontecer, dali até a volta de Cristo. Então, compreende todo esse período aí que nós estamos vivendo aí há mais de 2000 anos, né? Então, nesse período. Mas o que João vai tratar no livro é um pouco mais adiante para trás, né? Voltando para o tempo, porque o período da revelação de Apocalipse é o período do reino de Deus, e o reino de Deus ele foi instalado aqui no mundo com a presença de Cristo. Então, João vai falar desde do nascimento de Cristo, a presença de Cristo, né? E aí você verá no livro do Apocalipse uma cena que narra isso, quando a mulher está grávida, o dragão tenta destruir a mulher, lembra desse texto? Então, capítulo 12, se não me engano. Então, a mulher estava na hora de dar a luz a um filho varão, e aí o reino de Deus é instalado. Então, desde o período do nascimento de Cristo até a sua segunda vinda, a sua volta. Até aí tudo bem? Tem pergunta? Podemos continuar? Não? Então vamos lá. Qual é a interpretação do Apocalipse? Então nós tivemos na história 3 interpretações do livro de Apocalipse. Tá? A primeira delas uma interpretação preterista, ou seja, do passado. Então, diziam os que são dessa corrente de interpretação, que todas as coisas que foram escritas aqui no livro do Apocalipse se deu no período apostólico. É o período da igreja e o período apostólico. Né? Mas isso não combina com o livro do Apocalipse, porque o Apocalipse fala do juízo final. E o juízo final não aconteceu ainda. Nós tivemos também uma interpretação a primeira preterista e uma futurística. A futurística é no sentido assim, que nada disso do livro do Apocalipse já aconteceu, que irá acontecer na volta de Cristo. Então, todos esses eventos do livro, toda a mensagem do livro aqui do Apocalipse, nada disso tem a ver com a igreja aqui. Vai ser para o dia em que Cristo voltar.
Nós também não cremos nessa forma de interpretação, porque há eventos aqui que narram situações em que a igreja está vivendo, e os irmãos verão isso, né? E nada justifica um livro ser escrito para um período em que a igreja não estaria vivendo esse período, a igreja de agora, né? Desde a época de Cristo até agora. Então, qual o sentido se o livro fosse só para o final, só para a volta de Cristo, né? Não tem sentido. Então, aí nós temos uma corrente que é chamada amilenista, que é a nossa forma de interpretação, em que diz que a interpretação do livro de Apocalipse ela é histórica, ou seja, ela pega o período em que Cristo nasceu e vai até a volta de Cristo, e o propósito da interpretação é atender à igreja, é para a igreja. Por isso a mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança para uma igreja que estava sofrendo. Então, toda a mensagem de Apocalipse, a preocupação não é tratar minuciosamente de eventos, para que a pessoa fique formulando datas, vendo acontecimentos e pensando assim, isso está acontecendo, então Cristo vai voltar agora e tal. Não é para a pessoa marcar uma data da vinda de Cristo, mas o objetivo do livro de Apocalipse é consolar a igreja nas tribulações e nas perseguições que a igreja está sofrendo. Então, o livro de Apocalipse mostra algumas coisas muito interessantes, nós vamos estudá-las aqui no decorrer do nosso estudo, né? Vamos vê-las aqui no decorrer do nosso estudo. Primeiro, Deus mostra no livro de Apocalipse que o Senhor tem o governo absoluto de todas as coisas. A história do mundo e da nossa vida está nas mãos de Jesus, né? Ele que é o Cordeiro, ele que pega o livro, e o livro contém toda a história da humanidade nas suas mãos. Ele que é digno de abrir o livro, de desatar os selos, de trazer a mensagem do Senhor e a história da vida da humanidade nas suas mãos. Nada sai. Então Cristo é vencedor desde o início do livro até o final do livro. E a igreja vence com Cristo. Então a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança para uma igreja sofrida, uma mensagem de esperança para uma igreja que está perseguida. Então a ideia é trazer sobre os irmãos uma palavra de consolo, para que eles saibam assim, que mesmo passando por lutas, dificuldades, Deus continua governando todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. Mesmo que elas pareçam, num determinado momento, fugir do controle de Deus, elas não estão fora do controle de Deus. Deus tem o controle de tudo. E no final, Cristo se mostrará vencedor e a igreja com ele. A igreja vencedora. Essa é a principal mensagem do livro de Apocalipse. Segunda mensagem do livro de Apocalipse, irmão, é para trazer consolo àqueles que estão sofrendo. Então o texto diz que o Cordeiro enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então é uma mensagem de consolo para aqueles que estão sofrendo, uma mensagem de esperança para aqueles que estão passando por tribulações e vendo, né, o mal prosperando, e dizendo que Cristo vencerá, a igreja vencerá com ele, mas é uma palavra de consolo para a igreja, dizendo assim, você está chorando, você está sofrendo, você está passando por lutas, dificuldades, você não está sozinho, Deus está com você, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, Deus fará com que todas as coisas no final venham contribuir para que o propósito de Deus se cumpra na vida de cada um de vocês. Então essa é a mensagem do livro do Apocalipse, trazer esperança para aqueles que estão sofrendo e trazer consolo para aqueles que estão chorando. Por isso o texto diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Terceira mensagem do livro de Apocalipse para a nossa vida é que o livro mostra claramente que no final de tudo, né, Deus vai punir o mal e punir os ímpios de Satanás por aquilo que ele fez, o Satanás e os seus anjos e os seus seguidores, a besta, o falso profeta, fizeram contra a igreja. Então também uma palavra de advertência, uma palavra de juízo sobre aqueles que estão apostando que o mal vence, né? Embora aparentemente, em algumas circunstâncias, o mal pareça vencer, a mensagem do livro de Apocalipse é que isso não é o final de tudo, né? Isso é aparentemente uma situação que a igreja está vivendo agora. Pensa, irmão, vamos pensar em João. Para tudo parecia que a igreja tinha acabado, porque o seu principal apóstolo
no final da era do primeiro século, estava exilado numa ilha, onde ele não podia, não tinha contato com ninguém. Como é que a igreja ia crescer? Como é que a igreja ia expandir? Né? Então não tinha como. Então a igreja perseguida, os irmãos mortos, né? Levados à fogueira, levados à arena para serem mortos por animais, por gladiadores. Então tudo isso, a igreja estava sofrendo, perseguida, morrendo, e dava a ideia que a igreja estava perdendo, porque o mal estava vencendo. E quem tinha o poder na mão, que era o imperador, né? Podia fazer tudo o que quisesse com a igreja. Qualquer semelhança com nossos dias é mera coincidência, viu? Né? Aí parecia que o mal estava vencendo, que o mal estava triunfando. E aí vem então o livro de Apocalipse para assegurar primeiro o profeta. Imagina o profeta exilado, né, o apóstolo João, exilado lá numa ilha, sem poder falar, e vem um anjo para revelar para ele, dizendo assim: olha, não, Deus está no controle. Né? Então a igreja não está perdida. A igreja não vai morrer, né? A perseguição não vai colocar fim à igreja. Né? E aí, irmãos, teve um dos grandes homens da igreja, na história da igreja, Tertuliano, que escreveu dizendo assim, que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, porque toda vez que um cristão morria defendendo o evangelho, milhares e milhares de pessoas se convertiam. Então a perseguição, ao invés dela destruir a igreja, ela aumentava a igreja. A perseguição, ao invés de parar a igreja, ela fazia com que a igreja avançasse. E aí Deus veio falar isso para o apóstolo João, e dizer para o apóstolo João: olha, no final de tudo a igreja vencerá, ela será mais do que vencedora. Ela será mais do que vencedora. Cristo e a igreja depois se apresentarão como vencedores, né? Porque Deus está com eles. Quarta mensagem do livro de Apocalipse que a gente precisa ter no coração é que todos os acontecimentos do mundo aqui, eles são respostas de Deus às orações da igreja. Então, João viu diante do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do Evangelho, e eles clamavam dizendo assim: Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que vivem na terra? Então, os juízos de Deus, eles são respostas às orações dos santos. O livro do Apocalipse fala sobre isso. Então, quando uma taça das orações dos santos se enche, e essa taça derrama, então os juízos de Deus se apresentam na terra. Então, cada vez que a igreja ora, ela enche juntando para encher essa taça. E quando essa taça transportar, os juízos de Deus então cairão sobre a terra. E o livro do Apocalipse vai falar sobre ele. Né? Então, lembrando que a igreja precisa continuar orando pela expansão do Evangelho, orando pela perseguição que tem maltratado a igreja, orando contra a injustiça que está imperando no mundo, orando contra os poderes e as forças do mal que têm dominado o mundo que nós temos vivido, para que assim os juízos de Deus se revelem. Então, os juízos de Deus irão se manifestar à medida em que a igreja estiver orando. Então, quando a igreja ora, quando a igreja se derrama diante do altar do Senhor em oração, é que os juízos de Deus se executam na terra. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque às vezes a gente fica olhando a oração como um meio de suprir nossas necessidades, e não pensamos que a oração é uma forma de Deus executar o seu propósito e a sua vontade no mundo que nós estamos vivendo. Quando é que os juízos de Deus, quando Deus irá frear o mal, quando Deus irá punir aqueles que têm maltratado a igreja? Quando a igreja orar. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse. Então a igreja precisa orar. Orar por aqueles que estão sendo perseguidos. Orar por aqueles que têm vivido frios na fé. Orar por aqueles que não têm dado testemunho do Evangelho, para que eles sejam tocados pela palavra. Orar pela preservação da palavra de Deus, para que nada venha tirar o valor e a eficácia da palavra de Deus no coração dos homens. Orar para que a venda dos olhos sejam tirados, e aqueles que são eleitos e sejam chamados por Deus pela pregação do Evangelho. Orar por aqueles que estão sendo perseguidos, onde eles estão anunciando o Evangelho. Então, todas as orações dos santos, quando elas se juntam diante do altar do Senhor, então os juízos de Deus são derramados na terra. E aí Deus então irá punir, castigar todo o mal que tem feito contra o seu povo, contra a igreja. Então são mensagens que tem no livro de Apocalipse.
Terceira coisa que eu queria dizer para os irmãos, e as coisas simbólicas que tem no livro do Apocalipse, né? A gente vai encontrar no livro do Apocalipse muitas coisas, muitos símbolos, muitos números, né? Há números demais, né? Então, você vê que só o número 7 ele aparece 54 vezes no livro do Apocalipse. Só o número 7. Então tem uma razão disso, né? Nós vamos aprender isso aqui, né? E os números, eles não são dados como propósito de marcarmos datas, né? E coisas assim, como algumas pessoas fizeram. Mas o propósito dos números é trazer de forma simbólica, uma comparação. Por isso, várias vezes se verão números no livro do Apocalipse. E porque são números, eles são, então, simbólicos e são com um propósito específico de representação, então, o número não quer dizer o que ele aparentemente demonstra. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Logo no início do texto, aqui João fala aqui no Apocalipse dos 7 Espíritos de Deus, né? Então o número 7 aparece aí, 7 Espíritos de Deus. Quantos Espíritos de Deus tem? Só um. Então, mas por que João falou de 7 Espíritos? O 7 na Bíblia tem sentido de perfeição, de inteireza, de totalidade, não é? Então o número é simbólico. Então, quando então está falando de 7 Espíritos de Deus, está falando da totalidade do Espírito de Deus, da perfeição, da inteireza do Espírito de Deus, né? Então, aí você vai lá para a visão que João teve dos que foram salvos, e o número deles é 144 mil. Aí, se a gente for parar a pensar, então a igreja será composta dos 144 mil. Então, vocês sabem que os testemunhos de Jeová fizeram isso, né? Que os salvos são só 144 mil, né? Eles hoje estão com uma dificuldade porque já tem mais de 144 mil testemunhos de Jeová no mundo. Então, aí alguém tem que ficar de fora, né? Aí então, eles disseram, não, mas esses serão sacerdotes. Os 144 mil serão sacerdotes, né? Aí um dia eu estava conversando com um, eu virei para ele e disse assim, mas você tem que continuar lendo o texto. Eu falei, como assim? Tem que continuar lendo o texto para você entender o texto. Né? Ele falou assim, não, mas o texto está claro, são 144 mil. Eu falei, pois é, mas o texto está dizendo que eles são castos, que eles nunca tiveram com mulheres. Então, se é para interpretar literalmente, quer dizer que são pessoas que não casaram. Né? Então, são eunucos, nunca tiveram contato nenhum com mulher. Né? E aí, como é que faz aí? A maioria de vocês são casados, então vocês não estão nesse grupo aí. Aí a coisa vai complicando. É porque o Apocalipse, o objetivo não é esse, né? O objetivo é usar os simbolismos que nós temos no livro para fazer comparações e não para trazer datas, marcas, né, para o livro do Apocalipse. Então nós temos aqui animais, nós temos tascas, nós temos trombetas, né? E cada um desses elementos, eles são simbólicos no livro do Apocalipse. Então a interpretação do Apocalipse, ela não é totalmente literal, ela é histórica, ela é simbólica e às vezes literal. Então há momentos no livro em que literalmente é aquilo que o texto está dizendo, mas há momentos no texto que é simbólico, tem que ser aplicado o simbolismo, e há momentos que está tratando da história simplesmente, né? Vou dar um exemplo para os irmãos. Quando ele escreve as 7 igrejas da Ásia Menor, ele está escrevendo a igreja que existiu historicamente. Éfeso, Esmirna, Perge, Tiatira, Laodiceia, foram igrejas que João sabia que existia, que estava lá na Ásia Menor naquela época. Então, as igrejas são históricas, elas fazem parte da história. E o que foi escrito a essas igrejas. Por que foi tomado 7? Então, vamos voltar ao simbolismo. Por que são 7 igrejas? Tinha muito mais de 7 igrejas na região. E por que ele tomou 7? Porque as 7 era para ser, as igrejas representavam a totalidade da igreja de Cristo. Ele tomou o número 7 para dizer que as 7 igrejas, elas representam a totalidade das igrejas que existiam da igreja de Cristo na face da terra. E aí então a mensagem que foi
designada às 7 igrejas, não foi para as 7 igrejas, mas a mensagem é para toda a igreja, na face da terra, inclusive a nossa hoje, que somos nós que fazemos parte da igreja. Então, quando você lê a mensagem lá para a igreja de Éfeso, vou dar um exemplo, né? Esse dia eu estava conversando com Deus e Deus perguntou assim: qual a igreja do Apocalipse, lá da igreja que é a que mais aparenta com a igreja dos nossos dias, né? Aí eu falei assim: todas elas tem cada um, mas eu falei, qual que é a mais assim perfeita das igrejas? Eu disse Éfeso, né? Porque Éfeso é a igreja que não tinha problema doutrinário, você não encontra nenhuma repreensão à igreja de Éfeso, na carta de Jesus à igreja, não tem nenhuma repreensão quanto à doutrina, quanto à questão moral da igreja. A igreja não tinha problema moral, né? Nenhuma repreensão de Jesus. Mas havia uma coisa na igreja de Éfeso que Jesus considerou e disse que eles precisam pensar: Jesus, eu tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o que Jesus estava falando da igreja de Éfeso era o fato de que a igreja tinha um exemplo moral muito bom, não tinha nenhum erro teológico, mas a igreja está vivendo um período de frieza espiritual. Talvez seja essa a igreja que mais assemelha à igreja dos nossos dias, onde a gente tem pessoas que doutrinariamente andam caminhando corretamente, pessoas que lutam por uma vida moral correta, mas muitas vezes uma igreja está vivendo friamente o Evangelho. E aí, a carta foi escrita para essa igreja, dos nossos dias, que está vivendo isso nesse período. Como foi escrito a uma outra igreja, como Laodiceia, que o problema da igreja era a falta de visão. Laodiceia ficava perto de uma região de águas termais e tinha uma faculdade de odontologia na igreja de Laodiceia, na cidade de Laodiceia. E eles diziam que eles eram abastados, ricos, não precisavam de coisa alguma. Jesus disse que eles eram cegos, pobres e nus. Foi um período em que a igreja viveu a cegueira quanto ao Evangelho. Período em que o misticismo, o período em que as trevas atingiram a igreja, em que a igreja passou a viver e andar junto com a idolatria, né? Foi o período da Idade Média em que a igreja viveu. E a carta foi escrita mostrando isso. Então, sabendo que o livro de Apocalipse compreende todo o período da história da igreja, então pegou lá no princípio e vem até os nossos dias hoje, né? Peguei aqui 2 cartas só mostrando isso para os irmãos. Então, o Apocalipse tem questões que são históricas do período, que falam do período específico que João escreveu, mas tem aplicações durante a história, também aplicações durante a história. E tem mais, e tem profecias de coisas que ainda irão acontecer. Tem coisas que são realmente pontuais de uma época, a volta de Jesus, por exemplo, que é de uma época específica que não vai ter um ano de volta. Então só tem aquela época. Aí então entra uma coisa importante que a gente precisa dizer aqui para os irmãos, na interpretação do Apocalipse. João escreveu o Apocalipse e o livro todo ele é dividido em 7 sessões. Nós vamos estudar cada uma delas. E as 7 sessões, eu vou até pedir, depois vamos arrumar um quadro aqui para a gente escrever, porque ajuda demais, né? Então, as 7 sessões, elas caminham da seguinte maneira: cada sessão inicia com a presença do rei, a vinda do rei, e a presença do rei, que é Cristo, chegada de Cristo. Então, cada sessão, são divididos 22 capítulos do livro de Apocalipse, é dividido em 7 sessões paralelas, né? As 7 sessões. Então vamos pensar. Primeira sessão, aí começa lá com a vinda de Cristo e encerra com o juízo. Então começou com a vinda e encerra com o juízo. Aí aquela sessão fechou, aí inicia uma nova sessão,
nessa nova sessão recomeça com o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, e até a segunda vinda de Cristo, o juízo. Aí vem a terceira sessão, mesma coisa. Porém, uma coisa importante, quando foi na primeira sessão, João narrou algumas coisas, e falou sobre alguns eventos e fez algumas revelações de coisas que iriam acontecer. Na segunda sessão, João conta de novo essa mesma história, porém ele vai acrescendo coisas, vai colocando novos eventos e novas revelações. Então os irmãos verão assim, que em cada sessão a história é a mesma história é contada, porém ele vai acrescendo elementos dessa história até chegar no final, que é o capítulo 22, que ele encerra tudo, né? Então, por exemplo, quando ele fala na primeira sessão, ele fala sobre a vinda de Cristo e depois fala sobre o juízo final, mas ele não fala sobre a Nova Jerusalém, ele não fala sobre o novo céu e nova terra. Ele só vai falar sobre o novo céu e nova terra no capítulo 21 e 22, né, sobre o juízo final e a Nova Jerusalém descendo do céu, lá no capítulo 21 e 22 do Apocalipse. Mas desde da primeira sessão, ele já falou do juízo de Deus. Então, qual é o problema na interpretação? É que as pessoas não perceberam isso, né? E aí o livro do William Hendricks foi maravilhoso nesse sentido, porque ele trouxe claramente essa visão. Então, como as pessoas não perceberam, eles pensaram assim, que a história do Apocalipse ela começou no início aqui e ela vai terminar no capítulo 22, mas que ela não está sendo repetida. Então, de repente, a gente vê um fato que já aconteceu na sessão anterior e ele está falando de novo, aí a gente pensa, mas de novo? Ele está falando novamente sobre isso, né? E aí a gente vê que ele está só repetindo as sessões do Apocalipse. Isso vai ser muito bacana, nós vamos colocar claro para os irmãos verão cada parte das sessões. Na próxima aula eu já vou falar sobre isso. Pastor, se a gente ler o capítulo 22, a gente pega o resumo dos outros Se eu ler a última sessão, se eu ler a última sessão, o que vai acontecer? Eu vou ter um desfecho final. É como se a gente pegasse a conclusão do livro, certo? Mas, porém, tem fatos na primeira sessão que ele não conta na última, que ele já contou na primeira sessão. Então, se eu ler só a última sessão, eu perco os fatos que aconteceram no início. Vamos pensar, se você ler só a conclusão do livro, ou então o epílogo do livro, né? Vamos pensar, um resumo. Vai pegar um resumo do livro, você vai ler, mas não tem os detalhes. E os detalhes estão nas outras sessões. Certo? Por isso que nós vamos mostrar isso claramente. Mais perguntas, gente? Não? Então, o que faltou eu dizer? Pensar aqui. Você lembra? O Jesus revela agora, né? Então vamos lá. Falei sobre autoria, falei sobre data, falei sobre propósito. O senhor está falando sobre símbolos. Toda a história do povo de Israel é muito carregada de símbolos. São características do povo, né? Porque eles falam de símbolos, por exemplo, João escreve sobre símbolos para um tanto de igreja que não tinha origem judaica, não tinha origem hebraica. E como é que esses símbolos eram interpretados naquela época? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque, veja, o propósito de João, ele escreveu, ele não escreveu para um povo específico. Ele não escreveu só para os judeus, ele escreveu para os gentios também, né? Então, a mensagem do livro do Apocalipse não era só para o povo judeu. Então, poderia ser que alguns dos que leram o livro não tivessem a história do livro da época, né? A história dos judeus na mente para eles poderem interpretar, né? Aí então João falou sobre uma coisa muito bacana. Ele disse assim, que quem revela é o Espírito que revela a igreja. Então, mesmo que a pessoa não fosse familiarizada com o símbolo, mas o Espírito traria a revelação do que o símbolo representava para a vida da igreja. Então, mesmo uma pessoa que não tivesse envolvimento com o povo de Israel, com as coisas de Israel, mas a mensagem que o símbolo estava sendo
comparado ou exemplificando essa mensagem que o Espírito Santo iria apresentar à igreja. Por isso, então, depois eu vou mostrar aqui no versículo 3, ele fala sobre 3 coisas importantes de quem tivesse contato com o livro. Tá? E aí nós vou voltar nisso aí e falar sobre isso. Tá? Sobre mais uma coisa que eu queria falar para os irmãos. Tá fácil aí? Tá. Só ver o que eu faltei para dizer para os irmãos. Autoria, data, propósito, mensagem. Tá, ótimo. Propósito. Tá, vamos lá. Bacana, obrigado, Heber. Me ajudou aqui. Vamos estudar o livro de Apocalipse então. Isso faltou eu dizer. Já que nós vimos aqui o livro de Apocalipse, o propósito do livro, a ideia do livro, então, como que nós vamos estudar o livro de Apocalipse? Então, tendo a visão, primeiro, que o propósito do livro é confortar a igreja militante, essa igreja que está vivendo aqui, contra e sofrendo a pressão do mal, e as forças do mal. Então, o livro está cheio de confusões e consolações para os crentes afligidos, e dentro dessas mensagens está dito, por exemplo, lá no capítulo 7, do versículo 17 até o capítulo 21, diz que Deus vê as suas lágrimas, Deus vê a lágrima do seu povo, o sofrimento do seu povo. Que as orações dos crentes, nós já falamos aqui, elas são, os juízos são a resposta de Deus às orações do crente. Que a morte dos crentes é preciosa aos olhos de Deus. Que a vitória dos crentes são asseguradas. Que o sangue dos crentes será vingado. Que Cristo governa o mundo em favor da igreja. E que Cristo voltará em breve. Então, quando eu chegar para ler o livro, eu tenho que ter isso em mente. Todas essas coisas aqui estão reveladas nesse livro. Uma coisa também muito importante é você olhar a forma com que o livro foi escrito. Nós já falamos de 7 sessões paralelas, Eu queria só mostrar para os irmãos um pequeno fato dessas sessões. Quer ver? A primeira sessão é a sessão dos 7 candeeiros. Ela vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Então, se você pegar aqui, ele começa escrevendo as 7 igrejas. Então, logo do versículo 4 em diante. Aí no capítulo 3, irmãos, você vê capítulo 3, versículo 1, dos 7 candeeiros. Então, olha o capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, diz assim: vem a igreja de Laodiceia, que é a última. Aí, no finalzinho do capítulo 3, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí começa no capítulo 4, uma nova sessão. Aí na nova sessão, ele diz assim: depois dessas coisas, olhei não somente uma porta aberta no céu, como também uma trombeta falando comigo. E aí vai, Aí depois, logo depois, qual que é a visão que João tem? De Cristo assentado onde? Vira aí? No trono. Então quer dizer que ele tem o governo de tudo. Então é Cristo glorificado. Então olha para onde voltou. Quando que Cristo foi glorificado, irmãos? Na ressurreição. Então ele voltou lá para o passado, Aí essa sessão, ela vai terminar. Essa sessão vai terminar lá no capítulo, se não me engano, capítulo 6. Vou ver? Deixa eu conferir aqui. Capítulo 7. Ela vai terminar no capítulo 7. E aí, o finalzinho do capítulo 7 já fala dos crentes no céu. Quer ver? Veja. Ele diz lá no versículo 15 em diante: razão que se acham diante do trono de Deus e servem a Deus dia e noite no santuário do seu tabernáculo. Diz: jamais sentirão fome, jamais terão sede, não cairá sobre o ardor do sol, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Isso aqui não é o juízo final? Pois é, então no capítulo 7 ele já contou
encerrou a sessão contando a história que ele vai repetir depois, lá no capítulo 22, ele vai dizer isso. A mesma coisa. Então, nós vamos ver cada sessão. Então, vem de capítulo 1 até o capítulo 3, do capítulo 4 até o capítulo 7, do capítulo 8 até o capítulo 13, e aí vai em diante, né, até o final. Para a gente terminar, eu gostaria de falar um pouquinho aqui, e nós vamos voltar na próxima aula, sobre os primeiros versículos que nós vemos. Olha aqui. Sim. Mas ninguém teve a vontade de reescrever esse capítulo sem as repetições, não? Sem as repetições, Não, ninguém fez isso, né? Mas são repetições que se repetem. Elas se Não repetem. é um problema. Se a questão é a repetição, ninguém nunca pegou e falou assim, colocou as repetições inteiras sem... Ninguém. Quem sabe um dia? Boa ideia para fazer, né? Porque aí seria só porque seria um livro. Seria um livro a pouco. Aí é uma coisa só, está repetindo, pensando, voltando. Tá. Mas é interessante. A Bíblia é Mas é muito interessante e tem um propósito isso. Uma coisa que a gente lê uma vez só, a gente tem um entendimento. Uma coisa que a gente lê várias vezes, a gente tem mais entendimento. Então o propósito era justamente esse. Você viu a história primeiro, aconteceu. Quando ela está sendo recontada, né, além de acrescentar coisas importantes que não contou na primeira história, aí ele vai repassar aquilo que você já aprendeu. Então vai aprender de novo. Então o propósito de Deus é, contando a mesma história 7 vezes, vai fixar na nossa cabeça. Você for ler a Bíblia, por exemplo, Gênesis, é tudo repetido. Aí você vai ler Salmo, está contando a história que aconteceu com o povo lá da terra. Para fixar, isso. Porque, gente, vocês estão adiantando o que eu ia falar aqui no versículo 3. No versículo 3. Vamos voltar aqui para o versículo 3. Vai, Cristina. Pastor, mas olha interessante. A palavra de Deus repetindo várias vezes. O Apocalipse talvez mais do que isso não existe. Mas você não. Sim, porque na verdade, Wagner, isso que você falou é muito importante. Se você tem um número muito grande de informação de uma vez, você não pega toda a informação. Se você vai tendo a informação sendo revelada aos poucos, a possibilidade de você gravar é muito maior. Também, né? É igual quando a gente lê um livro. Pegar um livro completo, tem detalhes se você pegar um resumo. Vamos dar um exemplo melhor, Wagner. Não sei se vocês já aconteceram com vocês, mas a gente assiste um filme, não é? Assiste um filme uma vez. Quando você assiste ele de novo, você vê coisas, detalhes que você não tinha visto no primeiro. Não é? Isso. Então, observa aqui, que coisa interessante. João disse aqui que a revelação, quem deu a revelação? Ele diz assim, ela é de Cristo, mas quem deu a revelação? Deus o Pai. Né? Por meio de quem ele deu essa revelação para João? Do anjo. Ele mandou o anjo trazer a revelação. Né? O anjo do Senhor veio para trazer essa revelação. E ele deu essa revelação a quem? A João, o apóstolo. Certo? Tá. E aí, ele diz assim, João, ao receber essa mensagem, ele atestou a mensagem, ou seja, ele falou, ela é verdadeira. Como que ela é verdadeira? No versículo 2, ele diz assim, qual atestou a sua palavra e o testemunho de Jesus Cristo. Então, ele diz assim, ele conferiu essa revelação que ele recebeu com aquilo que ele conhecia da palavra e do testemunho que Jesus deu diante dele. Ele viveu com Cristo. Então, o que foi que diz que esse livro é verdadeiro? Primeiro, a palavra. Então o livro não contradiz a palavra. Segundo, o testemunho que ele teve de Cristo no período que ele viveu com Cristo. Então atestou. Então ele diz, tudo que eu vi é verdadeiro porque a palavra falou isso e Jesus deu testemunho disso. Pronto. Aí agora vem o verso 3. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, bem-aventurado aqueles que leem. Aí ele vai mais, ele diz assim, bem-aventurado aqueles que ouvem. Então ele está dizendo o seguinte, que ninguém fica para trás. Quem não escuta, enxerga. Quem não enxerga, pode escutar. Né?
não é verdade? Então não tem ninguém que não vai ter, ninguém tem desculpa para não aprender aquilo que o livro está querendo revelar para a gente. Certo? Agora, olha que coisa interessante, nós estávamos falando aqui agora. Ele diz assim, e guardam. Então, ele não está dizendo aqui que existem 3 grupos. O grupo que lê, dos que ouvem e dos que guardam. Ele está dizendo que existem 2 grupos, os que leem e os que ouvem. E ambos, os que leem e os que ouvem, são bem-aventurados, são felizes se eles guardarem. A redenção para obedecer, nesse sentido. Guardar no sentido de obedecer. Então, bem-aventurado é aquele que lê. Então vocês leram? Muito bem. Não teve condição de ler, não é um analfabeto, né? Não teve condição de ler, mas ouviu, então também é feliz. Mas só é feliz quem lê e quem ouve se guardar a palavra. Então tem que guardar a palavra, obedecer a palavra que está aqui. Né? Porque muita gente leu o Apocalipse. Muita gente leu o Apocalipse por curiosidade. Muita gente leu o Apocalipse para fazer ficção, né? Livros, né? Aliás, a gente tem aí muitos animais aí nesses filmes de ficção aí que são tirados aqui do Apocalipse, não é? Então muitos leram com esse propósito, muitos leram tentando, lendo o Apocalipse, tentando agir contra a igreja, pegar alguma mensagem para dizer que essa palavra que está aqui não é verdadeira, né? Muitos ouviram a palavra e fizeram pouco caso dela, a palavra do Apocalipse. Não podemos comparar com a palavra de Jesus, que na dúvida. Também, que não guardou, né, no coração, mas aquele que guarda, viu? É interessante também, em alguns casos é interessante. Daniel, ele bate o Apocalipse com desfecho. Uma parte do Apocalipse é o que foi profetizado por Daniel. Mas não, uma parte, não todo o livro, né? Algumas partes, por exemplo, quando ele vai falar sobre a roda, os animais, a roda é Ezequiel, né? Sobre os animais, a visão que eu tenho dos animais é a mesma mensagem do Apocalipse. E Ezequiel fala de uma roda, lembra? Então, do livro de Ezequiel. Então, as profecias de Ezequiel e de Daniel, do Velho Testamento, elas são apresentadas aqui no livro de Apocalipse também, né? Porém, com um sentido diferente, mas com a mensagem semelhante. Aqui? Você falou? Não, ele também faz uma referência, né, no livro de Apocalipse, para aqueles livros que Daniel falou das 7 semanas. Sim. Em Apocalipse também vai dizer, porque está. Mas a ideia, gente, veja, quando os pré-milenistas e dispensacionalistas pegaram o livro de Daniel e juntou com o livro de Apocalipse, a ideia deles foi marcar uma data para a vinda, né? Esse não era o propósito, né? Esse não era o propósito. Gente, para a gente só concluir, para mostrar para os irmãos como que a Bíblia é cheia de significados e cheia de comparações, né? Exemplos de comparações. Esses dias eu estava conversando com o Nilton, nós estávamos falando sobre Abraão, Isaac e Ismael, né? Então, Sara recebeu uma mensagem do anjo de Deus dizendo para que Sara mandasse embora a escrava com o filho de Ismael. Aí Milda disse assim, mas que mulher do coração duro, né? Era enteado dela, deve mandar o menino embora com a escrava para morrer lá, né, na frente. E Abraão também, Abraão foi muito ruim, foi muito mal, mandar o filho embora, né? Falei, mas isso aí era uma mensagem que estava passando para a gente, né? E aí ele disse assim, que Deus mandou essa informação para Sara, foi Deus que disse para fazer. Então Sara estava obedecendo aquilo que Deus fez. E aí isso foi muito interessante, porque Deus não isenta a nossa, às vezes até a nossa maldade, né? Porque Sara estava com ciúme. Lembra? Sara estava com ciúme, porque Ismael estava abusando de Isaac, né? Então, estava perturbando Isaac. Então, os sentimentos de Sara eram carnais, né? Eram sentimentos
de defesa do filho que ela tinha, não queria o outro perto. Então, quando ela mandou embora, né, as pessoas podiam pensar assim, então ela está mandando o homem embora, exigindo de Abraão mandar o filho embora, porque ela está com ciúme da escrava e ciúme do filho da escrava que está ali. Né? Mas era uma mensagem de Deus. E aí, na mensagem de Deus, Deus estava dizendo assim, olha, ele não será herdeiro juntamente com o filho da promessa, que era Isaac. E aí, eu lembrei, Nilza, que Paulo falou que as duas mães, Sara e Agar, representam duas coisas. Uma representava o Monte Sinai e a outra representava o Monte Sião, em Jerusalém. No Monte Sinai, representava o quê? A lei. Né? E o Monte Sião, né, onde Jerusalém estava, representava a graça, a misericórdia. Porque não foi no Monte Sinai que Cristo foi sacrificado. Cristo foi sacrificado no Monte Sião, em Jerusalém. Então, Isaac foi levado por sacrifício, não foi no Monte Sinai, foi no Monte Sião, né? Onde, próximo de Jerusalém, onde Cristo foi crucificado. O mesmo local onde Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício, foi o local onde Cristo foi crucificado. Ali. Então, os filhos representavam a graça e a lei. Então Deus estava dizendo assim, que pela lei ninguém seria justificado e salvo. Por isso é preciso abandonar a lei como objeto de salvação, como obediência para a salvação, né? E receber a graça que foi oferecida pela vida de Isaac, do sacrifício de Isaac, prefigurado no sacrifício de Isaac e executado no sacrifício de Cristo na cruz. Então, ao obedecer, Sara estava fazendo o propósito de demonstrar para o povo de Israel, que só pôde entender mais tarde, mas né, que ali Deus estava dizendo, a salvação não é pela obediência à lei. É um movimento radical, né? Aí, se não fizer isso, eu vou continuar tentando ajudar Deus a me salvar. Ou eu vou tentar continuar salvando a mim mesmo pela obediência da lei. Né? E a gente lê lá e lê achando que aquilo é só uma história. Não é verdade? A gente lê Isaac e Ismael e pensa que é só uma história. Né? E aí a gente não percebe. Agora, Deus abandonou o seu povo? Não. Como que Deus não abandonou o seu povo? Porque Agar estava lá no deserto, deixou um menino lá para morrer, e aí apareceu um anjo para dar água e comida. E virou o problema até hoje. E disse que o Senhor iria preservar. Então, é assim, gente. Então, as coisas na Bíblia, elas são muito de comparação. Eu preciso entender isso, porque entendendo isso, aí a aplicação da palavra no meu coração, ela fica muito mais fácil. Né? E a Bíblia teve o cuidado de dizer com Abraão que foi Deus que falou para Sara. E não foi uma coisa na cabeça dela de impedir de uma mulher primeiro, mas Deus direcionou. Pois é, e você imagina se não tivesse, Moisés não tivesse escrito isso. Não é? O que as gerações da frente iriam pensar? Já pensou? Já? Viu isso? São coisas simples da palavra, mas que tem um propósito muito grande que está escrito e revelado ali. Por exemplo, José foi para a prisão, foi lá. Então, se não tivesse escrito lá assim, mas Deus era com José, se não tivesse escrito ali, todos nós iríamos ver o texto de José dizendo assim, Deus abandonou José, Deus foi injusto com José fazendo tudo certo e Deus deixou José ir para a prisão, não é? Mas o texto está dizendo, mas Deus era com José. Olha aí, uma palavrinha ali. Na morte eu acho fantástico de João quando fala da morte de Marta, Maria e Lázaro. E ele fala, mas Deus amava Maria e Lázaro. Porque a pessoa pode achar que a morte é falta de amor, né, de Deus pela pessoa. Mas está registrado ali, né? Amém.
Pois é, aí, eu tenho a tarefa de ensinar, né? De fazer você. Não de vir improviso. Então, e sobre mim pesa maior juízo, viu, dona? Porque eu não só tenho que passar, mas também tenho que passar certo. Né? Então, Agora, Tem, mas aí, seu Jânio, aqui, nós já aprendemos aqui uma coisa muito importante. Nós aprendemos o seguinte, que Deus usa as falhas dos homens, mas Deus não se compromete com as falhas dos homens. Então, Deus não valida o erro. Né? Deus nunca vai, embora Ele possa usar o erro, Deus nunca vai validar o erro, dizer, não, isso que a pessoa fez, embora sendo errado, está certo. Então, Deus nunca fez isso, né? Mas Deus usa o erro para que o seu propósito se cumpra, né? Sim, das parteiras, né? E outros, né? Rabi, né? Então Deus usa o erro, porém Deus não valida o erro. Então isso é muito importante a gente pensar, né? Se as parteiras não tivessem mentido, né? E Moisés fosse condenado, Deus avisava outro, né? Isso é para Deus, não é? Então Deus usa o erro dos homens, mas Deus não valida o erro dos homens. Amém? Vamos orar então, vamos encerrar. E domingo que vem nós continuamos aí o nosso estudo, né? Então vamos ficar em pé, vamos receber a bênção e assim nós vamos. Pai, te agradecendo, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Pedimos que aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração, Senhor, cada dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E nos dê, Senhor, tua direção, Pai, entendimento do teu propósito na nossa vida cada dia. Pedimos que abençoe o restante desse dia, o culto logo mais à noite. Ó Deus, nos dê, Senhor, a graça de poder reunir em teu nome e em comunhão, Senhor, sermos abençoados por ti. Pedimos isso, Senhor, e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo o tempo. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.